Ok, irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste lugar. E a gente já cantou, louvamos a Deus, e algumas letras desses hinos falam ao nosso coração, principalmente a letra do hino que diz, sou feliz, né? Canta minha alma, é um hino do cantor cristão. Que promessa, que conteúdo tem a letra deste hino. E os demais também, né, que fala de Deus, fala da sua palavra. Então é muito bom poder louvar ao Senhor. Amados, eu quero nesta noite compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra num livro muito pequenininho, aliás, uma carta, mas uma carta que tem apenas 24, 25 versículos, tá? É a carta de Paulo a Filemon. Então, você vai conhecer um pouquinho da história desse camarada, né? Filemon, que Paulo escreve para ele. Mas o título da minha palavra nesta noite é a utilidade do Evangelho. A utilidade do Evangelho. Para você que talvez não sabe o que é Evangelho, né? Evangelho é a palavra de Deus, é as boas novas de salvação. Isso é Evangelho, tá? E eu quero andar com vocês nessa noite, nesse pensamento que o Evangelho, ele tem a sua utilidade na vida de cada um de nós, na vida das pessoas, na vida do ser humano, tá? A gente vai ler então Filemon, do versículo 8 até o versículo 11, eu vou estar lendo esses versículos, pode acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia também, tá? Filemon, versículo 8 ao versículo 11, tá? Ele tem apenas esse capítulo. Diz o texto, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, mais uma vez nós pedimos a tua orientação, a tua bênção, que teu Espírito nos conduz nesta tua palavra, de tal maneira que o nosso coração, que a nossa mente possa entender o Evangelho do Senhor Jesus. Pedimos e entregamos na direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A utilidade do Evangelho. Para que você possa entender o que nós vamos falar, eu preciso dar um pequeno esclarecimento dessa história. Quem é Filemon? Quem é Onésimo? Essa história se passa quando Paulo está preso em Roma, né? E lá na cadeia, Paulo evangeliza esse camarada chamado Onésimo. E é muito interessante porque esse Onésimo, a história dele é que ele era um escravo. Ele era escravo de Filemon. Filemon era um homem de posses, né, que Paulo teve o privilégio de evangelizar. E esse Filemon, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele aceita o Evangelho, e ele se torna amigo do apóstolo Paulo, né? E eles têm agora um bom relacionamento como irmãos em Cristo. Mas Paulo foi preso, e vai lá para a cadeia em Roma, e lá ele encontra esse preso chamado Onésimo, e ele evangeliza o Onésimo. E esse Onésimo, ele era escravo desse senhor Filemon. Que coisa estranha, né?
e ele fugiu do seu senhor, do Filemon. A gente não sabe quais as razões, mas segundo o que é dito, ele aprontou alguma coisa com seu patrão e deu no pé. E fugiu, e foi para Roma. Mas lá em Roma, ele aprontou de novo. E aí, o que acontece? Ele foi preso. E foi preso bem na cela em que Paulo se encontrava. E ali, Paulo evangelizando esse Onésimo, eles se comunicam e Paulo descobre: você então era escravo de Filemon. Filemon é meu irmão em Cristo. Filemon aceitou o evangelho. E aí, Onésimo está preso e está ajudando Paulo ali na cadeia, mas o bom comportamento de Onésimo agora dá a ele uma liberdade. E ele é liberto da prisão. E aí então Paulo escreve essa carta para Filemon, para que Filemon aceita de volta o seu servo, mas não mais como um escravo. Mas olha aqui que Paulo fala para Filemon. No versículo 6 ele diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele está falando de Filemon, né? Mas eu queria aquele versículo, eu me perdi aqui no versículo, tá, irmãos? Mas para lá. Quando ele diz para Filemon receber Onésimo não mais como um servo, como um escravo, mas receber como o irmão. Aqui no versículo 16, no versículo 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, Paulo escreve essa carta dizendo para Filemon: recebe esse homem de volta, e se ele te fez algum dano, olha só, se você ler o texto, é uma carta pequena, você pode ler, Paulo fala: e se ele te fez algum dano no passado, ele te foi muito inútil no passado, mas agora ele é útil. Por que ele agora é útil? Sabe por quê? Porque ele entendeu o evangelho do Senhor Jesus. Por isso, o evangelho, ele vem transformar a vida do ser humano. Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida. Queridos, nesta noite eu quero que você saia daqui convicto de que esse evangelho do Senhor Jesus Cristo pode transformar e renovar a sua mente, o seu coração. Primeira coisa que eu quero falar: o evangelho torna o homem útil, porque transforma-o numa nova criatura. Onésimo era um fugitivo do seu senhor. Onésimo se tornou uma pessoa má, aprontou, não sabemos o que, a Bíblia não fala, mas certamente eu creio que por roubo. Ele agora é preso, mas lá na cadeia ele escuta que Jesus Cristo é o único caminho verdadeiro para a salvação. E Onésimo, ele toma uma decisão e começa agora a andar segundo a orientação do apóstolo Paulo. E meus irmãos, este homem é liberto. E agora Paulo escreve então essa carta para Filemon, dizendo: recebe esse homem, não mais como seu escravo, mas receba como irmão em Cristo Jesus. Por que o evangelho torna o homem útil? Por que o evangelho transforma o homem numa nova criatura? A Bíblia diz que nós herdamos o pecado de Adão,
né? E a Bíblia fala isso, o velho homem que herdamos de Adão. O velho homem que herdamos de Adão. Lá em Romanos, capítulo 5, eu vou ler vários versículos para os irmãos, tá? Não sei se botar na tela é mais fácil. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O que está escrito? Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse um só homem? O Paulo aqui está falando de Adão e Eva no jardim do Éden. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você consegue entender que todos pecaram? Não há homem, ser humano justo diante de Deus. Por mais que ele seja uma pessoa tão honesta, tão boa, que você diz, puxa, essa pessoa é excelente, mas ele é pecador. E ele precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. Então todos, nós herdamos, esse pecado está na nossa carne, está no nosso DNA, não tem como escapar. Olha o que o salmista fala no Salmo 51, versículo 5. Ele disse que nós fomos gerados no pecado. O salmista, ele está declarando, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista tinha essa plena consciência de que ele estava realmente separado da presença de Deus. E não é só ele. Eu também estava separado da presença de Deus. Você também estava separado da presença de Deus, mas no momento que você ouviu o Evangelho, que transforma, muda. Onésimo agora é uma nova criatura, é um novo homem. Esse velho homem que está dentro de nós, trava uma batalha dentro de nós. Trava uma batalha dentro de nós. Eu fico imaginando, hoje à tarde, quando você decidiu vir à igreja, algumas coisas devem ter acontecido para você desistir. Eu não vou. Lá naquela igreja lá não tem nem estacionamento. É um problema. Eu já sei de pessoas que vieram para vir na igreja, mas como não achou estacionamento aqui perto, foi embora. Irmãos, há uma batalha. A sua mente, o seu coração deseja aprender de Deus. Você quer vir. Espiritualmente, você quer vir, você quer ter comunhão, você quer louvar. Mas a tua carne vai dizer, não adianta, não tem lugar para a gente ali. Né? Eu imagino que você passou por isso hoje. Algumas coisas Satanás coloca diante de nós, irmãos, para você desistir, para você não ter comunhão com Deus, para você não buscar ao Senhor Jesus, porque há essa batalha, essa luta dentro de nós. Mas Paulo, pensando nessa luta e escrevendo e ensinando a gente, a igreja, ele diz lá no capítulo 7 de Romanos 7, versículo 15, ele diz que muitas vezes ele quer fazer aquilo que é bom e ele não consegue. Coloca para a gente. Romanos 7, 15. Olha que versículo maravilhoso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Às vezes você detesta aquilo, mas porque o pecado é tão forte que você acaba cedendo e fazendo aquilo que é errado. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vem para nos transformar. O Evangelho de Jesus Cristo, ele vem para trazer uma nova vida para nós. E foi isso que o Senhor Jesus disse para um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso. Pode ler lá em João capítulo 3, um homem muito religioso. Fazia parte da cúpula do Sinédrio lá de Jerusalém.
E a Bíblia diz que ele decidiu ir à noite escondido. Olha só, ele foi à noite encontrar com o Senhor Jesus Cristo, escondido, porque ele não queria que ninguém dos seus amigos ouvisse falando com Jesus. Não, eu sou religioso, eu tenho a lei sobre minha responsabilidade, eu pratico a lei, eu sou um fariseu, mas eu tenho alguma dúvida, eu preciso falar com esse homem. E ele foi à noite encontrar com o Senhor Jesus, e quando ele chega para conversar com o Senhor Jesus, Jesus disse para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí ele olha para aquilo: como nascer de novo? Eu já sou de barba branca, como que agora eu vou ter que nascer de novo? Vou ter que entrar na barriga da minha mãe, no útero da minha mãe, para nascer? Aí Jesus esclarece que não era isso, que Jesus até disse para ele: quem nasceu da água é água. Todos nós nascemos, né? Estávamos dentro, em volta de uma bolsa de água, mas nós nascemos dali. Mas Jesus disse para ele que ele tinha que nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito é quando ele conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus diz para ele: importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Não é a sua igreja, não é a sua religião, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Gente, o Evangelho do Senhor Jesus faz isso. Ele transforma a nossa vida. Ele transforma-nos de pessoas más, de pessoas ruins, para pessoas novas. Onésimo era um bandido, estava preso, mas quando ele conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a sua vida dá uma virada. E logo depois ele é solto. Ele está livre daquela prisão. Mas a primeira coisa que Onésimo quer fazer é ir voltar lá no seu Senhor e pedir perdão pelos erros que cometeu. E Paulo dá essa força para esse homem. Paulo escreve para Filemão: recebe esse homem. Ele não é mais aquele inútil, ele não é mais aquela pessoa, aquele escravo que te deu trabalho, mas ele agora tem no seu coração o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo descreve para nós em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha, as coisas antigas, tudo aquilo que você praticou, tudo aquilo que você fez, não importa o que você fez. Se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo te liberta. Isso é passado. Você agora é uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. E agora você pode andar com o Senhor. Você pode viver esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que coisa linda. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Parece tão difícil, mas olhar para Cristo e dizer: Cristo, Senhor, eu creio em Ti. Eu quero ter a minha vida nas Tuas mãos, minha vida sendo transformada. Porque Paulo, ele vive essa experiência. O Evangelho torna o homem útil. Ele alcança o homem que estava à margem da vida e torna-o num verdadeiro cidadão da terra e também do céu. Olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Pode botar para a gente? Efésios 2, 1. Olha que coisa fantástica que Paulo está dizendo sobre esse Evangelho. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Continua.
nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, filhos da ira, como Paulo diz, todos pecaram, sem exceção. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, veio para transformar, veio para nos dar uma nova vida. Ele diz ali em Efésios, estávamos mortos, mas Ele nos deu o quê? Vida. Vida. E essa vida é tão pequena, meus irmãos, é tão curta. Sexta-feira nós tivemos encontro de homens, e o irmão Lindomar trouxe um pequeno devocionalzinho falando sobre o tempo, e como é importante você tirar um tempo para buscar a Deus. Se você vive 70, 80, 100 anos aqui nessa terra, não é nada comparado com o que você vai viver eternamente. Ou você vai viver eternamente na presença de Deus, gozando da alegria de louvar o Senhor, ou você vai viver eternamente no sofrimento eterno, que é isso que o inferno traz para as pessoas. Mas se você encontrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho vai transformar a sua vida e vai dar a você a esperança e a certeza de estar eternamente com o nosso Deus. Onésimo era uma pessoa inútil, mas agora, quando ele conhece o Evangelho do Senhor Jesus, Paulo diz para Filemon, agora ele é útil, tanto para você, como para mim aqui na prisão. Nós, através do Evangelho, nos tornamos pessoas úteis para fazer aquilo que é agradável a Deus. E a gente tem tantos testemunhos de pessoas. Eu estava lendo um testemunho agora há pouco, de um senhor que a sua esposa foi para a igreja, se converteu e queria se batizar. E ele era contra. Aí ele tomou algumas, né? E no dia do batismo foi lá na frente da igreja e ficou ameaçando, se a sua esposa se batizasse, ele ia aprontar com ela. Mas ela confiou em Deus. Ela sabia que o Evangelho estava transformando a sua vida. E aquele homem ficou bravo, ficou revoltado. Mas mesmo assim, ela obedeceu a Deus. E no outro dia, que aquele senhor estava lúcido, não estava mais com o efeito do álcool, ele pegou a Bíblia e disse, eu vou ver por que a minha mulher não me obedeceu. E ele leu algumas partes da Bíblia. E o Espírito Santo tocou no seu coração. E aquele homem, então, mudou de vida. Não porque ele quis, mas ele mudou porque o Evangelho penetrou no seu coração. Ele entendeu que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida. E ele creu em Jesus Cristo. E logo depois, ele também estava sendo batizado para a honra e glória de Deus. O Evangelho faz isso na vida das pessoas. Você era uma pessoa perdida, mas o Evangelho trouxe uma nova vida para você. Por isso Paulo diz para nós, né? Que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. O Evangelho, segunda coisa que eu quero apresentar para os irmãos, é que o Evangelho torna o homem útil porque lhe oferece um novo padrão de vida. O novo homem passa a ser um imitador de Cristo.
Aí você vai pensar, mas como que eu vou imitar a Cristo? Vou experimentar andar sobre as águas, será que eu consigo? Pisar na água lá, é bem capaz de afundar, né? Mas não é isso. Não é imitar aquilo que Jesus Cristo fez. Mas é você cumprir e seguir os princípios que o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A gente procura, quando o Evangelho penetra em nosso coração, a gente procura viver segundo a vontade de Deus. Né? Olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem disse isso? Foi o apóstolo Paulo. Ele imitava Cristo nos princípios fundamentais da palavra de Deus. Hoje de manhã, na minha classe de batismo, com os meus alunos que estavam aprendendo ali, eu citei um versículo, eu falei sobre a importância da Bíblia, e citei aquele versículo: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Está no Salmo 119, versículo 11. E eu tentando explicar para os meus alunos o que isso significa. E eu usei um exemplo de que você é uma pessoa que mente. Você mente? Não sei. Mas tem pessoas que mentem com facilidade, falam mentiras. E eu estava então explicando para eles, né? E aí você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 8, e você lê esse capítulo, e lá no versículo 40, se não me engano, por ali, Jesus disse assim: o diabo, Satanás, ele é mentiroso. E ele é mentiroso desde o princípio. E Jesus disse que todo aquele que mente se torna o quê? Filho do diabo. E eu explicando para os meus alunos que guardar no coração a palavra de Deus é isso. Você leu isso, você ouviu isso da palavra de Deus. E quando você for mentir, você lembra: eu não quero ser filho do diabo. Isso é imitar Jesus. É você procurar. E o Evangelho faz isso, irmãos, na nossa vida. A gente vive porque a gente quer imitar, quer viver como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para viver. O novo homem, o Evangelho nos torna útil, porque o novo homem se transforma de egocêntrico em altruísta, em uma pessoa diferente. E eu posso citar uma pessoa bíblica que Jesus conversou com ele. Na verdade, Jesus foi para sua casa. E eu quero falar sobre a experiência de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um homem respeitado, cobrador de impostos, e ele trabalhava para Roma, né? Os judeus não gostavam dele porque ele cobrava dos judeus, né? Mas um dia ele queria conhecer Jesus. E a história é muito bacana, que ele tem uma estatura pequena, mas ele quer conhecer Jesus. E havia uma multidão andando com Jesus. E então ele tem uma ideia fantástica, né? E ele sobe numa árvore, na rua tinha árvores, e ele sobe numa árvore, e de lá de cima ele fica olhando. Jesus vai passar aqui, então eu quero ver Jesus. Mas Jesus já sabia. E quando Jesus chega debaixo daquela árvore, meus irmãos, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, o que está fazendo aí? Desce daí. Zaqueu se assusta. Mas desce daí, Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E ele desce e leva Jesus para a sua casa, e lá na sua casa, ele faz um banquete para o Senhor Jesus. E de repente ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu não quero ser mais aquele Zaqueu. Eu quero ser diferente. E se eu roubei a alguém, eu quero devolver. E todas as pessoas que eu fiz mal, eu quero acertar. E aí Jesus olha para ele e disse: para
parabéns, hoje houve salvação nesta casa. Jesus declara, hoje houve salvação nesta casa. Irmãos, Zaqueu foi transformado num novo homem. Ele era um homem egocêntrico, era um homem terrível, que ninguém gostava dele, mas agora com Jesus no coração, ele tem uma transformação de vida. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, é isso que Jesus faz na minha vida. O novo homem passa a viver uma vida de retidão e dignidade diante de Deus. Eu quero ler um texto para os irmãos lá em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 25. Efésios, número 4, capítulo 4, verso 25, diz assim, por isso, olha a orientação da palavra de Deus, irmãos, presta atenção. Por isso, deixa a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Mas olha que lindo, no 33, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que o Evangelho faz na minha vida, é isso que o Evangelho faz na vida daquele que crê no Senhor Jesus, irmãos. O Evangelho faz isso. Faz você uma nova pessoa, faz você uma pessoa útil para o reino de Deus. O novo homem tem alguém diferente no comando da sua vida. Quem é que está no comando da minha vida? É Jesus, é Cristo. E Ele vai me conduzir de tal maneira, queridos, que eu vou poder realizar a sua vontade. E aí nós temos vários exemplos de pessoas, o que era antes de conhecer o Evangelho. E se você for aqui e perguntar para cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos uma experiência que a gente viveu no passado, mas que agora, conhecendo o Evangelho, a nossa vida teve um outro rumo. E é isso que Deus quer fazer para você, querido. Pensa nisso. Concentre-se no Senhor e deixa o Senhor Jesus Cristo fazer de você uma nova criatura. O novo homem deixa de ser um problema para a sociedade, para ser o instrumento e bênção na mão de Deus. Nós temos a nossa capelania escolar, e hoje de manhã, e essa semana, os irmãos trabalharam em algumas escolas. E hoje de manhã, a irmã Nadir, ela estava compartilhando comigo o que aconteceu nessa escola. A escola com faixa etária de adolescentes. E eles foram lá falar de Jesus, em nome da capelania, claro. Mas várias pessoas chegaram para ela e disseram para ela assim, diretora, professora, a gente precisa disso mais nas escolas. Vocês precisam vir mais nas escolas para falar desse Deus, porque essa gurizada está perdida. Eles precisam ouvir de Deus. Gente, o Evangelho muda. O Evangelho muda.
Esse homem Onésimo, ele foi transformado, porque ele aceitou o Evangelho do Senhor Jesus, ele aceitou crer em Cristo, e a sua vida foi transformada, não só aqui neste mundo, mas transformada para a glória de Deus. O Evangelho torna o homem útil, porque lhe transmite uma nova maneira de pensar. O Evangelho faz isso na vida da gente. Você começa a pensar diferente. Você começa a pensar, eu estou nesse lugar, mas esse lugar não é mais bom para mim, porque o Evangelho já começou a trabalhar no seu coração, você não consegue mais permanecer ali, porque você começa a ver as coisas erradas. O Evangelho faz isso. Gente, eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que na sua mente você esteja entendendo aquilo que eu estou falando. Paulo diz que o novo homem tem a mente de Cristo. E agora o que significa ter a mente de Cristo? Imitar Cristo, ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só. Que privilégio, que honra ter a mente de Cristo. Por que ter a mente de Cristo? Porque ter a mente de Cristo, você vai pensar nas coisas que são corretas. Você vai fazer aquilo que é certo. Você não vai enganar, você não vai trapacear. Você vai ser sincero, você vai ser honesto naquilo que você está fazendo. Ter a mente de Cristo é viver esse princípio. É viver para o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, pode para a gente ali? Olha que versículo maravilhoso que ele diz. E não vos conformeis com este mundo, com este século, na minha tradução diz mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas pensam e perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olha aqui. Ele está falando, transformai-vos. A nossa mente. E aí você vai experimentar a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Só quando fomos transformados é que podemos transformar outras vidas. Tem muita gente se passando de evangélicos, mas nunca teve a sua vida transformada por Jesus. E se Jesus não transformar o seu coração, você vai continuar sendo aquela pessoa, você vai continuar errando, você vai continuar fazendo coisas erradas. Por quê? Porque Jesus ainda não transformou o seu coração. Precisamos entregar a nossa vida. E quanto mais que a gente vê esse mundo se aproximando do fim, nós precisamos colocar-nos diante do Senhor. Tolstói é um nome de uma pessoa, de um pregador, um reformador. Ele chegou para um jovem e disse, o jovem todo empolgado, querendo fazer muitas coisas, e ele disse para o jovem, se queres tornar o mundo melhor, tu tens de ser o melhor que puderes. Não poderás trazer o reino de Deus ao mundo até que o tragas primeiro ao teu coração. Eu não posso falar que Jesus Cristo salva se o meu coração ainda não foi salvo por Ele. Precisamos, irmãos, olhar para esse Evangelho e viver esse princípio da palavra de Deus na nossa vida. Ser cristão não é somente pensar certo, não é pregar o Evangelho, mas, sobretudo, viver como um cristão, como parte de uma comunidade redimida, resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é você ser uma pessoa transformada. Aliás, como Jesus disse para Nicodemos,
uma nova criatura. Você não será mais o mesmo. É ocupar a sua mente com aquilo que traz edificação para você, para a sua família e também para a igreja. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 a 10, 8 a 9, aliás, 8 e 9. Finalmente, irmãos, olha o conselho do apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Ocupar a nossa mente é você pensar naquilo que Jesus quer para a sua vida. A nossa mente é uma oficina e ela está sempre maquinando e pensando em coisas. E geralmente as coisas más, coisas erradas são muito mais fluentes em nossa mente. É ou não é? É verdade. E a gente precisa lutar contra isso, irmãos. Mas quando nós temos um novo coração, quando nós temos o Evangelho plantado em nosso coração, com certeza nós vamos superar todo e qualquer mal-estar. O novo homem é a mente pela qual Cristo pensa. O novo homem é o coração pelo qual Cristo ama. O novo homem é a voz pela qual Cristo fala. O novo homem é a mão pela qual Cristo ajuda outras pessoas. Deus nunca faz reparos. Jesus Cristo não faz remendos. O Evangelho não existe para remendar as criaturas. A regeneração não é um esquema de pensamento moral ou remédio ético. O que Deus faz, faz novo. O que Deus faz, Ele faz novo. A Bíblia nos diz que Ele faz novo céu, nova terra, Ele faz novo homem, Ele faz um novo coração. E Ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Pelo Evangelho, nós nos mudamos para um novo mundo, sobre um novo esquema. Os dias da criação voltam. Saímos de um regime de cadeias, de hospital, de oficinas de reformas e obtemos os efeitos da vida diretamente de Deus. Isto é o Evangelho. O Evangelho é um milagre permanente na minha vida, na sua vida. Este é o Evangelho que Deus quer que você viva. Este é o Evangelho que Onésimo abraçou, que Onésimo dedicou ao Senhor. E aí Paulo podia dizer para Filemão, olha, antes ele te foi inútil, mas agora ele é útil. Por quê? Porque agora ele é um servo de Deus. Porque agora o Evangelho transformou a vida de Onésimo e por isso ele tem um coração agora transformado. E Paulo diz mais, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas eu devolvo para você, Filemão. Agora Onésimo não é mais aquela pessoa. Ele tem uma diferença no seu coração. Ele tem Jesus Cristo. E esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Gosto desse versículo quando Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para a salvação de todo aquele que crê. Que nesta noite você possa sair daqui convicto de que esse Evangelho pode transformar e vai transformar a sua vida. Baixa a sua cabeça e nós vamos orar. Ainda tem uma música? Vou chamar então o Ministério de Louvor e eu quero orar por você nesse momento, tá bom? Oremos. Santo Deus e Altíssimo Pai, como é bom estar na Tua casa, como é gostoso estar na Tua presença, Senhor. E é maravilhoso poder abrir a Tua palavra e descobrir que ela nos transforma. Eu quero Te agradecer por esse Evangelho, um dia chegou no meu coração. E quero Te agradecer pela oportunidade, liberdade que temos para falar desse Evangelho a outras pessoas. E tantas pessoas que já foram transformadas suas vidas porque creram no Senhor. Obrigado por essa história de Onésimo, de Filemon, de Paulo. Nós Te agradecemos porque ela nos espelha, ela nos mostra também que nós precisamos e devemos tomar decisões ao lado do Senhor. Por isso, Pai, eu Te peço nessa noite, se tem pessoas aqui nesse recinto que ainda não entendeu, que ainda não creu no Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abrir a mente e o coração, para que possam sair daqui convictos de que o Senhor, através da Tua palavra, vai transformar a vida de cada um de nós. Nos abençoe, Pai. Que tenhamos uma semana de vitória, Senhor, na Tua presença. Que esse grande amor de Deus Pai, também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e por todos os dias da nossa vida, até a eternidade, Senhor. Muito obrigado, porque Tu nos dás essa esperança e essa certeza. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus Te abençoe. Eu vou estar ainda na porta cumprimentando os irmãos, tá bem? Depois da música estamos encerrando o nosso culto. Quem quiser e puder ficar em pé para a gente cantar essa última música juntos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão Te louvar. Escolhido Teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e
talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Uma boa semana, que Deus te abençoe, que guarde a sua casa. Amém?